Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre relacionamentos. A gente ama. A gente ama, e o nosso último podcast sobre relacionamentos teve uma repercussão bem legal. Uhum. E eu acho bacana falar sobre isso, porque a gente tá sendo bombardeado ultimamente com dicas de relacionamento, esse tipo de coisa nas redes sociais. Mas a verdade, eu acho que a nossa geração não cresceu com um conhecimento sobre relacionamento, né, Nana? Muito do que a gente aprendeu sobre relacionamento foi através das comédias românticas. Não. De livros. Isso acabou com a nossa vida, eu acho. Exatamente. E assim, comédias românticas dos anos 90. Dos anos 90, que eram, assim, aquele estilo, né, super romantizado de qualquer relacionamento amoroso. E uma coisa muito surreal, porque era sempre, a menininha vai lá, conhece o cara, e o cara é um bad boy, e daí, ou ele, tipo, não tá nem aí pra ninguém, fica com um monte de mulher. Não é? É sempre assim. Era essa vibe. Era essa vibe. E daí, não, mas ele se apaixona, e daí eles vivem felizes para sempre. Sem contar os contos de fadas, né? Que, assim, querendo ou não, influenciou também essa nossa ideia. E eu acho que a nossa geração... O que aconteceu foi que, assim, a gente teve muito pouca informação sobre isso. Eu acho que até os pais também, né? Nós não fomos educados em relação a como lidar com nossos sentimentos. Eu acho que isso, graças a Deus, hoje, a gente tá falando, né? Até acho que os nossos filhos vão saber mais, talvez, lidar mais com isso do que a gente, assim, muito mais. Porque eu acho que a gente é uma geração que realmente não sabe lidar com os nossos sentimentos. A gente não foi ensinado. A gente aprendia álgebra na escola. Não, Bhaskara, sei lá, mil coisas que ninguém nunca mais usou na vida. Exatamente, mas a gente não aprendeu a falar sobre relacionamentos e até a nos relacionarmos. Era uma coisa mais, tipo, vai indo. Mas a gente... E daí, eu acho que assim, durante a adolescência, nessa fase formativa mesmo... Por exemplo, eu fui muito influenciada por comédias românticas, eu fui muito influenciada por livros, porque eu não tinha essa influência em casa ou na escola. Então, assim, isso causa um problema que a gente carrega pro resto da vida até hoje. Sim. Por isso que eu acho que essa nossa geração é uma geração que vê os relacionamentos de uma forma muito romantizada e tem muitas expectativas. As expectativas são muito altas, mas ao mesmo tempo que as expectativas são muito altas, a gente não aprendeu que a gente tem que trabalhar num relacionamento. Porque nas comédias românticas e nos contos de fadas era tudo muito fácil. Então, a gente tem uma expectativa muito alta, mas a gente não aprendeu que a gente tem que trabalhar pra isso. Que se relacionar dá trabalho. Eu acho que é difícil a gente aceitar isso. Sim. E, inclusive, no nosso episódio sobre casamento, a gente falou muito sobre isso, né, Luli? Que a gente se baseou muito nas coisas que a Esther Perel, que é a nossa musa dos relacionamentos, ela fala muito sobre isso, que assim, a nossa geração, o que acontece? A gente espera muito do nosso parceiro, como nunca aconteceu antes. Então a gente espera que o nosso parceiro seja tudo pra gente. Então assim, ele tem que ser... Claro, as expectativas aumentaram, isso é ótimo. A gente tem mais expectativas, né, em relação ao outro. Isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo, a gente espera tudo do outro. Então assim, o outro tem que ser nosso amigo, tem que ser... Não é amigo, é nosso melhor amigo. Melhor. É o melhor. Se não for seu melhor amigo, tem algum problema. Exato. Tem que ser seu melhor amigo. Tem que te apoiar sempre. Em tudo que você fizer, ele tem que te apoiar. Ele tem que te dar suporte emocional. Que mais? Assim, tudo. E tem que dar suporte, além de suporte emocional, um suporte mental também, do sentido de... Hoje em dia, a gente quer uma pessoa que nos faça ser uma pessoa melhor. Então, podem ver os votos de um casamento hoje em dia. É tipo, nossa, você é meu melhor amigo, você é meu companheiro, você é meu companheiro de aventuras, você me faz ser uma pessoa melhor. Então, assim, as expectativas são gigantes. E o que a Esther Perel fala é que antes, quando a sociedade era muito menos individualista, a gente tinha essas expectativas, mas colocava em várias pessoas. Então, a gente vivia muito mais em comunidade. Então, as mulheres, por exemplo, tinham mais amigas, viviam, né? Tinham vizinhas que elas conversavam. Então, assim, elas não esperavam do companheiro para trocar confidências o tempo inteiro, para
ser o melhor amigo da vida. Então isso é uma coisa muito nova. E como você falou, tem um ponto muito positivo, mas tem um ponto negativo que até quando, qual é o ponto? Será que é realista você esperar tanta coisa de uma pessoa só? E é até um tabu você falar sobre isso. Sempre que eu falo isso nas minhas redes sociais, você acredita que as pessoas falam: nossa, Luísa, você não está feliz no seu casamento? Porque é um tabu mesmo. E não quer dizer que a gente não é feliz no nosso casamento. Só quer dizer que a gente está tendo um approach, né, mais realista do que é um relacionamento. E na outra coisa que a gente... Bom, dito isso, né, que a gente tem muitas expectativas, o grande problema não é ter essas expectativas, mas é isso que eu falei, que a gente não aprendeu que a gente tem que trabalhar pra isso, pra um relacionamento. A gente tem todas as expectativas, mas a gente acha que a gente merece isso, que a gente não tem que fazer nada pra conquistar isso, entendeu? É aquela coisa, você vai ficar esperando a outra pessoa fazer essas coisas por você, né? Na verdade, assim, é o que falam, a pessoa deveria fazer isso, porque eu mereço, né? Muitas vezes a gente pensa assim, e tudo que a gente tá falando aqui não é assim, eu faço isso no meu relacionamento. Não, eu e a Luísa, muitas vezes a gente tá ali sentada e quer que o outro faça. Isso é super normal. Super. Só que eu acho que a gente tem que falar que isso não é real. Isso não é real. E assim, quando a gente espera muito de uma pessoa, o tombo é muito mais alto. Então, acho que é por isso também que muitos relacionamentos não se sustentam hoje. Eu acho que é muito por conta disso também. Porque a gente espera tanto de uma pessoa e, assim, se a gente tá, sei lá, numa crise, por exemplo, em qualquer relacionamento, gente, tem altos e baixos. A gente também falou sobre isso no episódio de casamento. Sim. Eu acho que a gente acaba esperando tanto da pessoa e, assim, vem uma crise e você fala: não, meu Deus, eu não amo mais. Eu não mereço isso. O relacionamento não tem que ser assim. Eu não mereço estar triste dessa forma. Então, acabou. E eu acho assim... Eu mereço mais. Eu mereço mais. Então, eu acho que a gente deve falar sobre isso, sim. Porque a gente tá com expectativas surreais. E falando um pouco do contexto de hoje, que eu acho que a gente vai falar mais nesse episódio hoje... Que a gente descobriu um Instagram muito legal, muito legal. Que é do Todd Baratz. Ele é um terapeuta especialista em relacionamento. E ele até lança um livro sobre isso. Ele fala sobre como, às vezes, um relacionamento suficientemente feliz, bom, é melhor do que um relacionamento, aquele parceiro perfeito, né? E ele fala muito sobre isso, ele escreve um livro sobre isso, porque depois, acho que ele terminou, né, um relacionamento, ele teve um namorado por 10 anos, Exatamente. E ele terminou o relacionamento, eles terminaram, foi assim, um baque, mas depois ele pensando, assim, no que aconteceu, ele percebeu que, na verdade, ele estava esperando muito do parceiro dele, muitas vezes ele não ia atrás, ele achava que não tinha que ir atrás também dessas coisas, que trabalhar pra isso. E daí depois que ele percebeu e escreveu esse livro sobre isso, eu achei muito legal. E ele também participou do podcast, né, aquele com a The Happiness Lab, que a gente ama, que a gente sempre indica. A gente ama, inclusive a gente vai colocar aqui embaixo, tá, gente, todas as informações, o Instagram dele, o nome do podcast pra vocês ouvirem. Sim, que é muito legal. E ele falou sobre isso no episódio, né, sobre como aquele relacionamento que você julga assim comum, que você tá suficientemente feliz, mas existem, né, altos e baixos, são melhores. Porque o relacionamento perfeito não existe. Que na verdade não existe. Exato. E daí quando você tem uma expectativa tão grande, gente, assim, acho que 0,1% da população pode ser que esteja feliz. Pode ser que muito feliz todos os dias. Muito mas, feliz assim, todos os dias, mas... Pro geral da população, os relacionamentos têm altos e baixos. E outra coisa muito legal que ele fala, que assim, nossa, mudou, assim, minha cabeça, é que a gente cresce acreditando também que os relacionamentos têm que ser 50-50. Então, é muito assim, né? Eu faço um pouco, ele faz um pouco. 50-50. Mas a verdade é que as pessoas são diferentes. Têm maturidade emocional diferentes. Entendeu? E normalmente uma pessoa tem uma maturidade emocional um pouco maior, ou pelo menos uma facilidade de falar sobre sentimentos maior. Geralmente isso acontece e a outra pessoa simplesmente não sabe falar direito. E
essa pessoa que tem uma maior maturidade emocional, no sentido de sabe falar mais sobre os sentimentos, espera mais coisas também, lê sobre o assunto, a pessoa fica esperando que o parceiro consiga suprir os seus desejos. Então, fala assim, ai, nossa, será que ele não tá vendo que eu estou triste por isso? Eu já fiz a minha parte, agora fica esperando a pessoa fazer a parte dela, porque a gente acha que a gente merece isso. E que é uma coisa que eles falam muito que eu nem sei uma tradução muito boa em português, mas essa coisa do entitlement. Que eles falam muito no podcast. É o merecimento, eu acho, alguma coisa assim. Mas é um merecimento. Vamos perguntar pra Teacher Mary. Vamos perguntar pra Teacher Mary, gente. Se alguém souber muito bem inglês, assim, eu não vou fazer isso, porque eu já fiz minha parte e agora é a vez dele. E há uma crítica muito grande a essa terapia de Instagram. Inclusive, ele faz meio que terapia no Instagram, porque o Instagram dele é sobre isso. Mas ele mesmo faz uma terapia de Instagram, que é um assunto que, inclusive, eu tô lendo bastante sobre isso. Até quero trazer um episódio no podcast sobre esse assunto. Porque o que tá acontecendo, gente? Faz acho que uns 10 anos que essa questão da terapia está sendo muito falada. Então, quando a gente era nova, essa coisa de você fazer terapia, procurar um psicólogo, era um tabu. Né? Nossa, era só gente louca que tinha psicólogo e tal. E que bacana que as coisas mudaram. Tem uma ênfase muito maior, isso que você falou, a gente tá falando mais com os nossos filhos e tal. Tem uma ênfase muito maior sobre sentimentos hoje em dia. E sobre terapia, buscar terapeutas e tudo. Mas eu acho que tudo que é demais é ruim. Porque o que acontece? Tá acontecendo, ainda mais com as gerações mais novas, uma coisa de assim, a pessoa não vai na terapia, a pessoa não busca um profissional, a pessoa faz a terapia de TikTok ou a terapia de Instagram. Então, vê lá, 7 sinais... Nossa, isso... Que o seu parceiro é tóxico. Ele fala muito. E assim, depois que eu assisti esse episódio, eu inclusive pesquisei. Porque eu falei, vamos ver, né? Gente, o que mais tem, assim, no Instagram eu já tinha visto, mas no TikTok, essa coisa. Bandeiras vermelhas no primeiro encontro. 7 dicas pra você saber se o seu namorado é narcisista. Tipo, 7 sinais de um sociopata. Assim, umas coisas muito sérias, porque é muito sério. Você falar que uma pessoa é narcisista, é muito sério. Você falar que uma pessoa é sociopata. É como se você estivesse diagnosticando uma pessoa pelo TikTok. Você não sabe, né? Você não sabe da história da pessoa por trás. Enfim, são milhões de coisas. Então, o que tá acontecendo, eu acho? Nessa nova geração, é muito sério. Porque, assim, imagina como você vai se relacionar. Tipo, como você vai num primeiro encontro e você vai ficar ali na sua cabeça. Como você vai conseguir conversar com a pessoa, né? Se entregar ali no momento. Se você tá pensando se a pessoa é sociopata, se a pessoa é narcisista. Ai, não, mas ela falou isso, então, tem uma coisa aí, né? Eu acho que tá muito, inclusive... Tem até uma história engraçada. Tem uma pessoa que a gente conhece, não vamos revelar quem. Mas ela é da geração Z. Jovem, super geração jovem. Z Mais jovem ainda. Tipo, mais jovem menos ainda. de 20 anos. Menos de 20 anos. E daí ela falou, acho que ela falou pra você, né? Ai, eu terminei. Acho que ela tava ficando com o menino. Ou, tipo, quase namorando, sei lá. Porque ele era tóxico. Daí eu perguntei assim, mas, nossa, gente, tóxico. Mas o que aconteceu? Por que foi tóxico? Ai, porque eu saí, esqueci de avisar que eu tinha chegado. Tipo, voltei 4 horas da manhã. E daí no outro dia ele ficou perguntando onde eu tava. Daí eu achei muito tóxico. Assim, eu acho muito bom que... Sabe, a nova geração tá percebendo, assim, acho que tem várias coisas que a gente, por exemplo, errou, que essa nova geração não vai errar. Não, que entendeu? Elas são muito espertas. Elas são muito espertas. E elas não toleram. Elas não toleram. E assim, eu acho ótimo isso. Ótimo. Graças a Deus isso tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo me preocupa um pouco. Claro, ela é muito nova, mas assim, tá. Mas me preocupa um pouco como vai ser essas pessoas se relacionarem. Porque eu acho muito complicado isso. Porque, assim, você rotular, assim, de uma forma tão banal, certos relacionamentos, certos comportamentos como tóxicos. Porque assim, por exemplo, e a gente não tá aqui passando pano pra relacionamentos tóxicos. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Aqui, Isso, o que a gente tá falando são relacionamentos normais. Exatamente. Saudáveis, normais. Isso, assim, não passa daquele limite de uma coisa muito séria, né? Relacionamento abusivo, enfim. Então, não é isso que a gente tá falando. A gente não tá falando pra aceitar nenhum tipo de comportamento abusivo, pelo amor de Deus, tá? Exatamente. Mas a gente tá querendo dizer que também há um exagero, eu acredito. Porque, assim...
num relacionamento de anos, eu devo ter alguma vez tido algum comportamento ruim e tóxico. Entendeu? Eu posso ter tido. Assim como meu marido pode ter tido comigo um comportamento. Nossa, ficou, sei lá, não sei o que aconteceu, mas sei lá, ficou com ciúmes de alguma coisa. E depois a gente conversou. Mas o que acontece? Né? Eu acho que assim, não tem que passar do limite do abusivo. E a gente tem que entender que tem 2 adultos conversam, trabalham naquilo e conseguem superar. Entendeu? Mas o que eu tô vendo de uma nova geração é você sempre rotular comportamentos que não são os desejados no momento. Como tóxico, tudo é tóxico hoje em dia. E daí fica difícil você ter um relacionamento duradouro. Porque assim, um relacionamento de 5 meses, gente, você consegue ter. Agora a gente tá falando aqui, né, de casamento. O que eu tô falando assim, filhos. me preocupa em como as pessoas vão se relacionar quando elas forem mais velhas, num relacionamento mais sério, né? Quais serão as expectativas? Então, assim... E sabe qual que é a questão também? Esse tipo de conteúdo que tá sendo muito disseminado na internet, e tem até uma crítica, né? Essa questão do foco nos sentimentos é muito bacana, como a gente falou. A gente cresceu sem foco nos sentimentos e olha o que deu, não tá legal. Não. Mas agora a gente tá vendo um hiperfoco nos sentimentos. E tem até uma crítica de até que ponto que isso também é bom. Por quê? Porque a gente está focando muito nos nossos sentimentos. Sim. E não tanto no sentimento dos outros. Então, assim, sinais que ele é tóxico, que ela é tóxica, é só da outra pessoa. É sempre o outro. E nunca olhar um pouco pra dentro e pensando, será que o meu comportamento também não está sendo tóxico? O que eu posso fazer para melhorar também? Então, tá uma coisa que, assim, é sempre apontando o dedo pro outro. E muitas vezes, em um relacionamento longo, que o Todd, né, esse... psicólogo, terapeuta diz, e que eu acredito, é que muitas vezes num relacionamento você vai ter que fazer mais. E em outro momento, por exemplo, 1 ano você pode estar fazendo mais. E daí vai acontecer alguma coisa que no outro ano seguinte o outro vai fazer mais. E não é linear. Entendeu? Mas as pessoas não estão aceitando fazer mais. Porque elas acreditam que o outro tem que fazer por elas. Então isso é um pouco difícil, é um pouco complicado. E é uma coisa que faz a gente pensar. Quando esse negócio do 50-50, que eu sempre acho, eu tô fazendo 50%, o outro tem que fazer 50% também. Tipo, eu mereço isso. Onde já se viu não fazer 50% também? Tipo, eu acho absurdo, entendeu? E, na verdade, um relacionamento longo e maduro não é assim. Porque tem fases e fases, entendeu? Eu acho que essa coisa do 50-50, a gente escuta muito também em relação à maternidade, né? Então, essa coisa, tipo, o ideal é o pai fazer 50 e a mãe fazer 50. A gente sabe que existe a questão da sobrecarga materna. Eu acho super válido a gente exigir que os pais façam mais. Eu acho super, super válido. Eu não tô falando que não, tá? É até um pouco polêmico que eu vou falar. Mas eu acho assim... No mundo ideal, esse 50-50 não existe. O que existe no mundo ideal existe. No mundo ideal existe, não é realista. Não existe no mundo real. Não existe no mundo real. O que existe no mundo real é o 50-50 e perfeito, né? Seria 50-50. Só que assim, vão ter períodos que você vai fazer 50, você vai fazer 80, a outra pessoa vai fazer 40 e assim por diante, porque assim, não existe um momento em que ambas as pessoas vão fazer metade, porque assim, existem outros fatores também que influenciam. Então assim, você vai estar, sei lá, trabalhando mais em uma época, o outro, o pai vai estar mais, ou sei lá, você tá numa fase que você não tá bem emocionalmente, enfim, existem milhões de coisas. Então Exatamente. assim, eu acho que é muito difícil você esperar isso, né? Seja com filhos ou sem, que cada um faça metade. Tipo, não existe uma conta exata. E sabe qual que eu acho pior, na verdade? Que é uma coisa que acontece muito. É que a gente acredita tanto nesse 50-50 e a gente acha que é natural ser assim. E você não tem que fazer nada. Você tá num relacionamento, você tá fazendo o que você acha certo. E tipo, como que a pessoa não tá fazendo? Você acha um absurdo, por exemplo, você ter que explicar o que a pessoa tem que fazer. Isso é uma coisa que eu escuto muito e que, assim, muitas vezes eu também fiquei irritada com isso. Você também, com certeza. Eu acho que isso, assim, a maioria das mulheres... Fica muito irritada com isso. Mas a Esther Perel fala muito isso. A Esther Perel, ela acaba com a gente. Ela acaba com a gente. Ela faz muito terapia de casal. E ela tem um podcast que é terapia de casal. Ela grava. Muito legal. Gente, é muito bom. E, assim, muitas coisas que eu acho que é um grande problema
problema em casais, ainda mais depois do primeiro filho, do segundo filho, enfim. Que é isso, que a mulher, a gente tá num patamar que a gente espera que o homem tenha noção do que ele tem que fazer. Mas muitas vezes, pela maneira que ele foi criado, ele não tem, e você infelizmente vai ter que ensinar. Entendeu? E é isso. Você escolheu essa pessoa pra ser pai da criança, não é? E, assim, não é passar a mão na cabeça. Não, nossa, gente, tadinho. não é isso. Mas assim, se você gosta da pessoa, se você acha que vale a pena, por que não se esforçar e ensinar? Muitas vezes essa pessoa vai aprender. Então, eu acho que, honestamente, eu acho que se você começar, tiver paciência pra tal, e pensar que talvez isso é necessário, eu acho que eventualmente a pessoa aprende mesmo. E vai saber se em algum momento ela vai ter iniciativa. Mas eu acho que muitas vezes precisa desse empurrão, sabe? É difícil. E a gente precisa falar, mas é uma coisa muito assim, nossa, por que eu tenho que falar isso? Se eu mereço esse 50%, eu tô dando tudo de mim aqui, eu tô dando 100, ele precisa dar 100 também, precisa ser igual. E eu concordo, mas a gente, ok, precisa ser igual. Mas às vezes você precisa trabalhar pra isso. Às vezes pra chegar no igual, tem alguém que vai ter que fazer mais, um pouquinho ali. Tem gente que a gente vai ter que trabalhar pra isso. Não é uma coisa natural. E eu acho que é muito, a gente quer muito falar disso nesse episódio mesmo. Que às vezes a gente tem que trabalhar pros nossos relacionamentos darem certo. Entendeu? Não é uma coisa assim, natural. Nossa, super fácil, natural. E daí chegou o filho e também vai ser natural. Ele vai entender as suas expectativas. Porque às vezes você tá com uma expectativa que a pessoa nem sabe. Não tem noção. Porque não foi criado da mesma maneira. Porque às vezes não tem noção mesmo. Porque às vezes é desavisado. Mas assim, acontece. E assim, eu acho que mesmo a diferença entre homens e mulheres, sabe? Existem na criação mesmo, como você falou. Então, assim, eu acho que, sabe? Às vezes a gente tem que mesmo, assim, pro relacionamento dar certo, não dá pra esperar que o outro adivinhe o que você tá pensando. Porque isso não vai acontecer. A pessoa não vai adivinhar. Exatamente. Né? E tem maneiras... Eu tava até ouvindo um episódio da Esther Perel, que ela fala uma coisa muito legal, né? Ela fala muito essa coisa de... o relacionamento pós-filho. Que a mulher... O marido queria... que a mulher saísse de casa, queria jantar fora e tal. E a mulher tava chocada. Como assim, gente? Eu quero que ele me ajude em casa. Eu quero que, né, ele arrume a cozinha. Sair. Eu não quero sair. Eu quero que ele me ajude em casa. Eu quero que ele fique mais comigo aqui em casa. Como assim ele tá me convidando para um jantar fora? Via isso como um absurdo. E daí a Esther Perel, ela falou assim, vocês têm noção que essas duas pessoas, elas estão querendo a mesma coisa? Porque o marido, do jeito dele, ele está querendo uma conexão com ela. Não é que ele tá querendo sair com os amigos dele. Ele tá querendo sair com a mulher. E a mulher tá achando um absurdo. Como assim? Vou jantar fora? Eu tô acabada. Eu tô 24 horas com esse bebê. Pelo amor de Deus, eu quero que ele lave louça e tal. Mas esse marido está querendo ter uma conexão com ela. Só que ele não tá entendendo que a conexão com ela vai ser ele ajudando ela em casa. Às vezes ele não tá entendendo, mas não é por mal. A gente quer ajudar também, né, Luli? Assim, porque, putz, às vezes naquele momento você fala, nossa, que saco, né? A pessoa não entende. E eu acho que isso só piora, sabe? Exatamente. Isso só vai culminar numa crise, naquele ressentimento, aquela coisa que você vai, né? Aquele rancor mesmo, que só vai aumentando, aumentando, aumentando. Porque às vezes eu acho que a mulher, a gente tem uma mania de dar o silence treatment, né? Eu faço muito isso. Tipo assim, eu fico quieta, muda quando eu tô brava, tipo, nossa, não é possível que a pessoa não vai se tocar. Mas sabe o que eu percebi? Que as pessoas não se tocam. Não, as pessoas não se tocam. E não é por mal, muitas vezes. É que a pessoa realmente não se tocou. Você tem que falar. Então é isso, né, que todos esses podcasts de relacionamento, esses terapeutas estão falando, que a gente tem sim que falar e pedir o que você quer. Porque muitas vezes a gente acha que a gente merece, que a pessoa tem que adivinhar e tudo, e a gente não fala. Então, às vezes, é difícil isso, mas a gente tem que falar com todas as letras. Olha, eu espero que você faça isso, isso e isso. O que você acha? Eu tô esperando demais?
A pessoa vai falar, nossa, tá absurdo. Então, assim, mas eu espero isso. E aí, o que a gente vai fazer então? Porque pra mim... Vamos negociar. Vamos negociar então. E ele, o Todd, ele fala, inclusive, que esses momentos no relacionamento, que é um relacionamento ser suficientemente feliz. Então, assim, vão existir esses momentos que você vai ter que sentar com a pessoa e negociar. Isso é importante também. Pro nosso amadurecimento emocional mesmo, pro amadurecimento emocional do próprio relacionamento, porque é só assim que a gente cresce emocionalmente. Nesses momentos de conflito, que você tem que sentar, que você tem que... Sabe aquela coisa? Tipo, a criança tá lá brigando com a outra e você larga ali as duas, e as duas negociam entre elas, tipo, vamos deixar elas se resolverem? É assim que a criança amadurece, é assim que a gente amadurece também. Negociando. Então, assim... O que é um relacionamento sem esses momentos, né? Até esses momentos de crise mesmo, que você tem que, sabe, ceder um pouco. Putz, o quão isso é importante pra você crescer ali junto com a pessoa, sabe? Então, assim, se você pensar... Por isso que ele fala, assim, seguindo esse raciocínio, é melhor ter um relacionamento assim. Porque é assim que você vai crescer. É assim que você vai amadurecer emocionalmente. Quando a gente fala de relacionamento suficientemente bom, me lembra da questão da mãe suficientemente boa também. Que é até um conceito de Winnicott, né? Que ele tem, é um psicanalista inglês. E o que é essa mãe suficientemente boa? Por que ela é a melhor mãe? Pra ele, a melhor mãe é a mãe suficientemente boa. Por quê? Porque a mãe perfeita é aquela mãe que não erra nunca. Ou seja, ela também não vai deixar o filho errar. Ela vai estar sempre ali em volta do filho. Então, a chance do filho aprender é menor, porque a mãe vai estar sempre em cima. O filho não vai cair, aprender a levantar, porque a mãe perfeita não deixa o filho cair. Entendeu? E aquela mãe que também é uma mãe ruim, do tipo, não presta atenção no filho, obviamente isso daí a gente sabe que não é bom, né? Mas a mãe suficientemente boa é aquela que o quê? Que tá tentando fazer seu melhor, que presta atenção nas necessidades do filho, mas ao mesmo tempo ela também erra às vezes, ou seja, o filho vai cair, vai acontecer alguma coisa, e nesses momentos, esses momentos são importantes pro filho aprender. Então talvez a gente possa usar isso para um relacionamento amoroso também, que você ser 100% perfeito, o parceiro 100% perfeito, ele não é ideal também, porque você nunca vai conseguir crescer emocionalmente também. Porque é isso, nas dificuldades que a gente cresce e que eu acho que a gente se une como casal. Com certeza. Entendeu? Então, assim, muita gente pergunta até, nossa, depois que tem filho é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, porque as coisas mudam muito. E é isso. E a gente, como mulher, eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande. E muitas vezes não foi conversado antes de você ter o filho. Não, na maioria das vezes não foi conversado. Tipo, nossa, engravidei, tipo de coisa olha, que a gente não conversa. Eu espero que você seja assim. A gente não conversa sobre isso, né? Eu acho que até é uma ideia muito boa de conversar já suas expectativas pra já alinhando aqui durante a gravidez, né? Mas é um momento que pode unir muito o casal também. Por que isso? Porque pra dar certo, você vai ter que ter essa conversa. Você vai ter que ter uma conversa, você vai ter que alinhar expectativas. Você vai ter que ter conversas difíceis. E eu acho que isso também, essa questão desses momentos difíceis, você se unir, eu acho que dá até uma impressão, sabe, aquela coisa da conexão emocional mesmo, e de você, tipo assim, se unir como se você tivesse, sei lá, numa empresa mesmo, como se a sua casa fosse uma empresa, e vocês dois ali tendo que trabalhar juntos pra fazer aquela coisa dar certo. Eu acho que isso conecta também o casal, de uma maneira muito diferente da conexão que vocês tinham antes de ter filhos. Eu acho que é um tipo de conexão diferente, mas eu acho que é uma coisa ali também muito profunda que pode acontecer. Exatamente. Sabe, que vocês estão ali, tentando ali dar certo, sabe? Então, assim, em diversas situações com o filho, eu percebo isso na minha casa, sabe? Que você tá ali, como que a gente pode fazer pra melhorar? Eu acho que é o tipo de conversa também, uma oportunidade muito grande pro casal ter ali essa conexão, né? De tipo, vamos nos unir pra gente fazer o melhor, o que a gente pode fazer. Exatamente. Sabe? Eu acho que isso é um tipo de conexão também muito válido pra se ter. Então não é aquela coisa, o casamento acaba depois de ter filhos. Gente, eu acho que em vários pontos é muito difícil mesmo, mas eu acho que nessa dificuldade a gente cresce também. É isso que ele tá falando. Concordo. E outra coisa muito legal que o Todd fala, que eu já tô muito fã dele também, ele dá um exemplo, que a gente até falou isso no episódio do casamento também, que eu acho que tem muito a ver com o episódio de hoje, obviamente, né? Sobre você ter sentimentos
sentimentos ambivalentes em relação ao seu parceiro e que isso é completamente normal. Ah, sim, ele fala até, vamos... Do cachorro. Do cachorro, é verdade. Ele fala e dá um exemplo do cachorro dele. Ele fala assim, tem um cachorro muito fofo, ele é um cachorro, então assim, ele não é um humano cheio de complexidades, ele é um cachorro mais fofo da vida. E tem dias que ele tá muito chato, que eu acho ele um chato e que eu não gosto dele. Que eu tipo, eu não tô afim de ficar com ele. Sabe, que ele tá latindo sem parar, que ele tá chato, não sei. E isso, a gente tá falando a respeito de um cachorro. Imagina uma pessoa, um humano, com todas as suas complexidades. Então, tem dias que você não vai gostar do seu parceiro. Que ele vai estar chato, vai estar de mau humor. Não, a gente tem que normalizar isso, gente. Em alguns momentos, tipo, você não vai estar amando a pessoa mesmo. Você vai estar falando, eu não tô amando essa pessoa nesse momento, assim. E podem ter fases que isso vai acontecer. Exatamente. E acho que a gente tem que normalizar. Porque, putz, em um relacionamento longo... Gente, você não tem que amar o tempo todo, você não tem que estar feliz o tempo todo, sabe? Você pode estar triste ali, você pode estar tendo dúvidas. Eu acho que isso é super normal. Então, a gente tem que normalizar isso também e não problematizar isso como uma red flag, uma bandeira vermelha. Putz, exatamente. Bandeira vermelha, isso não tá dando certo. É que eu acho que, assim, é uma linha tão tênue. É uma linha tênue e precisa de uma coisa muito grande de autoconhecimento pra você entender até que ponto que isso é normal e o que não é. E eu acho que a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não tem essa maturidade emocional pra entender isso. Por isso que é tão difícil pras pessoas. Mas eu acho que conversando sobre o assunto, isso nos ajuda a ter essa maturidade maior. Porque eu acho assim, quanto mais a gente fala sobre o assunto, quando a gente mais conversa sobre isso, mais maturidade emocional a gente consegue ter. Né, Nana? Sim. E tem outra coisa, assim, muito importante também que eu queria falar, Luli, que a gente tá muito nessa coisa, a gente até abordou isso um pouco no começo do episódio, essa coisa eu, né? Então tem tudo, essa coisa, a gente tá falando muito, sobre autoestima, autoconhecimento, autocuidado, é tudo auto. Tudo alto. Então, assim, é tudo em relação a gente, nunca em relação ao outro. Então, assim, eu acho que muitas vezes também a gente esquece. Por isso que eu acho que essa coisa muito... eu mereço, sabe? Eu acho que isso vai ficar cada vez maior, assim. Né? Tanto na nossa geração quanto nas próximas, eu acho. Mas isso vai fazer com que os relacionamentos fiquem bem mais difíceis. Bem mais difíceis. Porque estão duas pessoas pensando nelas, então tá complicado. Tá bem complicado. Não, e eu acho, assim, que a gente esquece que, gente, a gente tá aqui por conta de relacionamentos que a gente construiu, né? Com outras pessoas, relacionamentos interpessoais. Então, assim, essa coisa de a gente só ficar prestando atenção na gente é muito complicado, né? E não nessa relação com o outro. Então, assim, a gente tá... né, eu acho ótimo que a gente tá se cuidando mais, né? Esse autocuidado, eu acho isso super importante, mas eu acho que às vezes a gente tá esquecendo muito também de cuidar desses relacionamentos interpessoais, que são tão importantes quanto com nós mesmos. Exatamente. Né? E que fazem parte, e que eu acho que são muito importantes. A gente vive assim, gente. Exatamente. Né? Então a gente tá cada vez mais sozinho, mais só pensando na gente. Então eu acho que isso também é uma coisa que me preocupa bastante, assim, com as próximas gerações, sabe? E o que eu acho é que, assim, a gente tá levando meio errado essa coisa, eu não vou me submeter a isso. Eu não mereço isso. Eu não mereço Nessa altura isso. do campeonato, eu não mereço isso, eu não vou me submeter a isso. É uma coisa de orgulho mesmo. Só que quando a gente tá num relacionamento e tem duas pessoas pensando dessa forma, que é uma forma individualista, e que você não pode ceder nunca pra ninguém, fica complicado. É que eu acho que culturalmente, né, na história a gente vê que os comportamentos eles mudam como um pêndulo mesmo. Então, assim, há pouco tempo atrás, principalmente as mulheres, a gente tinha que suportar tudo. Então a gente ouve muitas histórias de mulheres que suportaram muita coisa pelo outro. O que tá acontecendo agora? A gente não quer mais suportar nada. E eu acho que isso também é um erro. Eu acho que existe um meio termo saudável e real. Porque você não suportar nada também, infelizmente, não é real. E é impossível você, né? A não ser que você queira ficar sozinha, é impossível ter um relacionamento longo assim. Então, acho que é uma geração que ainda, né? A gente não tá muito... A gente tá com 30 e poucos anos. Então, a gente não teve muito esses relacionamentos longos, né? Meninas como a que a gente falou agora, que tá achando que tudo é tóxico. Ela não teve idade ainda pra ter um relacionamento longo. Mas será que essas pessoas que pensam assim vão conseguir ter um relacionamento a longo prazo?
Porque em algum momento a pessoa vai fazer alguma coisa que não é legal. E daí, tá, tchau. Porque eu não mereço isso, porque eu não posso ter isso. Porque eu mereço mais. Ou não, essa pessoa vale a pena, ok, ela não teve um comportamento legal, mas ela vale a pena. Vamos conversar. Eu vou ajudar, vamos trabalhar juntos pra que esse relacionamento dê certo. Então, eu acho que é uma linha muito tênue e a gente tá numa mudança social mesmo. A gente tá observando isso. E eu não sei como vão ser os relacionamentos daqui pra frente, sabe? Eu acho que a gente veio, assim, daquela coisa... A gente nunca falava sobre nada pra hoje em dia estamos falando demais. E problematizando muita coisa. Muito. E assim, também tá muito acessível, né? As informações estão muito acessíveis. Estão ali no TikTok pra qualquer um ver. Então, assim, essa coisa, relacionamento tóxico, o que é isso? Tá ali pra todo mundo ver. E essa é a principal fonte de informação dessa nova geração. Então, assim, até que ponto também, né? É legal de falar mais sobre isso, mas assim, aquelas pessoas ali que estão falando são formadas, o que tá rolando, sabe? Exatamente. Tipo assim, é o tipo terra de ninguém, cada um fala ali. O que é. Exatamente. Ô, Luli, então só pra fechar, eu até anotei aqui, que eu achei muito legal que o Todd falou, tá? Que o que ele fala que é um relacionamento maduro. Um relacionamento maduro requer que você abra espaço para desapontamentos e momentos de desconexão, enquanto você ainda tem espaço para se conectar em momentos bons. Então, assim, você se conectar naqueles momentos que tá ótimo, mas aceitar que vão ter baixos também. Vai ter outros momentos que você não tá conseguindo se conectar com o outro, né? E que tudo bem, isso é um relacionamento maduro, saudável, sabe? E, assim, não é uma conta exata. Não existe uma conta exata. Exatamente. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque até com as redes sociais, a gente vê um casal e acha que é tudo perfeito. Nossa, essa questão. Sim, tem essa questão. E tem uma questão até social mesmo, que, assim, perante a sociedade, muitas vezes eu vejo amigas assim, ai, nossa, aconteceu isso. Ai, eu queria dar mais uma chance. Gente, nada muito grave, mas assim, olha, eu queria fazer dar certo tudo. Ai, mas as minhas amigas falam que eu não mereço isso, que eu tenho que buscar minha felicidade. Mas assim, é isso. Eu acho que quando a gente tá madura, a gente entende que as pessoas erram também, que tem momentos que você não vai estar feliz e que o relacionamento bom não é você estar feliz o tempo todo. Que isso é simplesmente real. Tem momentos que você não vai estar feliz, você vai estar falando, o que eu fiz? Mas que ao mesmo tempo você vai conseguir plantar umas sementinhas ali e se conectar de novo, entendeu? Eu acho que quando você percebe que existem esses momentos que você consegue se conectar, eu acho que isso é um ótimo sinal. Tipo, é isso, foi uma fase, tudo bem. Sabe? Porque senão, gente, não existe. Vai ficar impossível. Vai ficar impossível você se relacionar, sabe? Então, assim, contem aí pra gente as suas dificuldades, que a gente quer saber nos comentários. E a gente quer ajudar, né, também, né, Luli? Exatamente, a nossa ideia. A falar mais sobre isso. Falar mais sobre isso, porque assim... Assim, e eu vejo, é impressionante, gente. Eu falo sobre isso, vai vir gente falar que eu não tô feliz no meu casamento. Não. É bizarro. Mas é sério que as pessoas falam isso? Eu achei que iam, assim, partir por um outro lado, que você tá, tipo, normalizando relacionamentos. Não, mas falam isso que eu tô tentando dar desculpas. E não tem nada a ver, eu só tô querendo ser sincera e real, porque acho que as pessoas criticam tanto quem tá na internet por mostrar a vida perfeita, mas agora eu acho que tinha uma coisa, mostrar a vida perfeita. Mas agora que essas influenciadoras casaram e tiveram filhos, eu acho que mostra muito essa questão do relacionamento perfeito, dos filhos perfeitos. Eu acho que tá nessa fase. E eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco isso, mas não de uma maneira fatalista, do tipo, nossa, ninguém dá certo, não. Não, de uma maneira real, mostrar que os nossos relacionamentos são muito como o de vocês aí de casa, que a gente tem momentos bons, tem momentos ruins e tá tudo bem, entendeu? A gente tá tentando. Se os dois estão tentando em algum ponto, eu acho que tá tudo bem. Eu também acho que tá tudo bem. Sim. Agora vamos para os nossos quadros. De repente, Geek. Gente, eu vou dar dica de um livro hoje que eu nunca dei, porque ultimamente eu tô assistindo muito filme. E assim, eu tô dando muitas dicas de filme, então eu falei, não, vou dar dica de um livro, que eu tô lendo um livro que eu ainda não terminei. Ao contrário da Luísa, eu não dou dicas de livros e filmes que eu não terminei ainda. Gente, mas eu tô demorando, tipo, 3 meses pra terminar uma coisa. Então, mas tá difícil mesmo. Mas assim, eu não vou fazer isso. É um livro da Gail Honeyman,
Chama Eleanor Oliphant, está muito bem. É um livro que eu li há algum tempo já. Eu também já li, é maravilhoso mesmo. É muito bom. É divertido. Só que assim, eu queria muito dar essa dica porque eu acho, um livro, tipo, good vibes, assim, apesar de... Tem uns assuntos, né, difíceis, assim. Ele aborda uns assuntos difíceis, mas ao mesmo tempo é um livro, assim, leve, eu acho. Sim. E é sobre uma heroína fora do comum. Isso eu acho, assim, muito legal. Eu amo. Porque ela é toda meio esquisita, assim. As pessoas tiram um pouco de sarro dela no trabalho, não tem amigos. Ai, gente, eu morro de dó. Mas assim, pra ela tá tudo bem. Tá tudo bem, ela tá bem com a vida. Tipo, ela tá bem com a vida dela desse jeito. Ela não quer, né, nada além disso. Tá suficientemente bom. A vida dela tá suficientemente boa. Mas aí ela conhece... Ai, gente, é que eu lembro mais ou menos, tá? Ela conhece duas pessoas. Eu acho que ele trabalha na mesma empresa que ela. Eles salvam um senhor que acho que cai no meio da rua. Os três ficam amigos. Ah, é verdade. Tô lembrando agora melhor desse livro. É maravilhoso eles mesmo. começam a... Daí ela começa a sair ali da caixinha dela e perceber que tem coisas mais legais ali no mundo, esperando por ela, que ela merece isso também. Mas assim, isso também, né? Ela tem alguns traumas, que daí esses amigos ajudam ela a trabalhar com esses traumas dela. É um livro muito fofo, assim. Eu até tô assistindo falta de ler um livro assim. Eu também, se alguém tiver dicas. É um livro muito fofo, eu acho muito legal, porque é uma protagonista mesmo que a gente não vê muito por aí, sabe? Então... Se bem que agora tá na moda, protagonista esquisita. Será? Tá. Que não são, assim... Não, tá em alta. Tá em alta, né? Tá, mas enfim. Mas é legal. Mas é legal. É legal. Mesmo assim, é legal. Gente, como eu não tô tendo muito tempo e, assim, eu ia dar a dica de um livro que eu não acabei ainda e a Mariana me criticou, entendeu? Não pode, gente. Tem que dar a dica no final, depois que leu, se é bom ou não. Ué, gente, mas assim, a gente pode ler juntos. E eu falo assim, gente, talvez não seja a melhor coisa, mas a gente vai descobrindo juntos. Não acho certo. Não acho certo com os nossos ouvintes. Bom, então eu vou dar dica Acho isso um desrespeito. Eu vou dar dica de um podcast, então, tá, gente? Porque eu tô conseguindo ver podcast, ouvir podcast. E é um podcast que, inclusive, uma seguidora que deu a dica. E chama Honestly, com a Barry Weiss. Que é um podcast... Gente, ela tem convidados muito legais. Nossa, eu vou escutar. Gente, eu sou obcecada por podcast, não, né? Eu amo. Só que às vezes eu escuto tanto, gente, eu tenho um problema. Eu escuto tanto que eu não sei, assim... Eu tenho tanta informação que eu não sei dar onde... Sabe, eu começo a confundir com o outro. Eu sei. Teve uma fase que eu estava assim. Eu tô assim. O que eu faço, Nana? Eu acho que tem que dar um tempo, Luli. Escuta o CD da Taylor. Tá. E pronto. Tipo, eu quando acontece isso comigo, eu dou um tempo. Porque daí eu começo a ficar nervosa também, que eu não sei de onde vem a informação. Eu tô nervosa com isso. E daí eu começo a ficar meio ansiosa do tipo, meu Deus, eu tô escutando muita coisa, eu não tô absorvendo nada. É isso que eu tô com problema. Eu tô absorvendo, assim, umas informações, uma ali, uma aqui. E eu não sei daí direito o que é. Eu tô tentando lembrar um livro que eu queria ler, que eu vi em um podcast, Então, gente. Daí eu não lembro qual. É um problema. Tô assim, tá... É um problema, dá um tempo. Não tá fácil, um só que daí, tempo, ao mesmo tempo, eu fico ouvindo o CD da Taylor. E daí eu fico pensando, gente, essa música é pra quem? Daí eu fico querendo pesquisar no fórum. Tipo, eu tenho que viver o momento. Acho que eu tenho que, na verdade, escutar aqueles negócios de... Meditação, tá? O meu próximo... Já sei, gente. O meu próximo dica, vocês vão ver, vocês me aguardem. Vai ser tipo, medite com Luísa, birdwatching, diferentes tipos de pássaros. Vocês vão ver. Mas por enquanto eu vou dar dica desse podcast, que na verdade, assim, tem vários convidados bem legais. E é isso, tipo de entrevistas, mas temas atuais. É bem legal. É legal. Eu gosto dessa Barry, ela é uma jornalista. Eu gostei dela. Legal, eu vou seguir então esse podcast. Gostei. Assim, tem umas coisas meio, tipo, muito focadas nos Estados Unidos, que daí eu nem vejo. Sabe, política americana, tô fora. Eu gosto de outras coisas. Mas tem vários assuntos. Legal. Agora o nosso próximo quadro é o De Repente Conselheira. É conselheira agora, né? Conselheira. Eu amamento meu filho há 6 meses, mas sinto que está ficando muito pesado para mim. Tenho me sentido extremamente cansada e estou pensando em parar. No entanto, me sinto egoísta e culpada. Vocês podem me dar um conselho em relação a isso? Bom, eu me identifico muito, porque a Serena fez 7 meses, né? Eu amamentei a Serena, inclusive, eu acho que até 5 meses. E, nossa, eu tô me achando, porque Você assim... foi muito bem. Gente, tá de parabéns. Eu achei que eu fui maravilhosa. Mas eu não me senti tão culpada, mas eu acho que tem um pouco ali.
Eu acho que a culpa vem muito... Da sociedade? Da sociedade. Eu acho que é uma coisa meio hormonal também. Pode ser. Sabe, eu não sei. Porque assim, agora que eu não tenho nada em relação a isso, eu fico pensando, gente, que pra mim deveria ser super normalizado você querer amamentar, você não querer amamentar, você querer parar, você não querer parar. Eu acho que isso deveria ser normalizado, tá? Abre parênteses pra essa fala meio polêmica, mas assim, esse é o meu pensamento. Sim. Eu acho que você tem que fazer o que funciona, o que tá funcionando pra você. E pra sua família. O que tá funcionando pra sua família. Se não tá funcionando mais, eu acho que deveria ser super normal você falar que você não quer. Isso deveria ser... tipo, visto como uma coisa normal. Mas infelizmente não é. Eu acho que vem muito da sociedade. E eu acho que de nós mesmas, essa coisa também. Putz, você tá ali, é uma enxurrada de hormônio, sabe? E de você querer ser a mãe perfeita. E de você querer ser a mãe perfeita, eu acho que... Então, assim, é difícil mesmo. Eu acho que é uma situação difícil, sabe? Mas eu acho assim... Putz, pensa assim, você fez seu melhor. E eu acho que o mais importante pro bebê é a mãe tá bem, sabe? Então, assim, se você tá cansada... Sabe, tô cansada. Eu acho que assim, essa energia, eu acho que pode ser usada também pra você ficar com seu filho, ficar mais descansada. Então, assim, tudo, né? Eu acho, putz, você amamentou 6 meses. Nossa, tá maravilhoso, sabe? Uma coisa que eu acho legal, que eu acho que ajuda a gente a pensar, esse negócio que a gente falou do relacionamento suficientemente bom. A gente pode aplicar isso em tudo na nossa vida e a mãe suficientemente boa. Então, você não precisa ser a perfeita em tudo. Então, é isso. A gente acha que muitas vezes na maternidade que só tem a opção A. Então, amamentar até não sei quanto tempo, qual for a barra exclusivo até tal. Não, a OMS diz até 2 anos, que é o ideal. Parto normal, não sei o quê. Então, assim, tem várias... E a gente acredita que na maternidade só tem uma opção. Então, antes da gente ser mãe, a gente vê essa opção única. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. E nem contempla as outras opções. Mas saiba que existem, sim, outras opções. E que elas não são tão horríveis assim. E que tá tudo bem você ser suficientemente boa e não perfeita em tudo, que isso é normal. E que assim, sabe, se a gente for ver até questões até científicas, por exemplo, se você quiser trabalhar com dados, existem sim dados o quanto a amamentação é importante, a gente sabe disso, mas sabe o que também é muito importante, que é pouco falado? O bem-estar da mãe. Isso influencia demais a criança, se a mãe está emocionalmente bem. Isso influencia muito, muito, muito os filhos. Então, talvez colocar ali na balança o quanto, né? O que importa mais pra você? E gente, são escolhas que a gente tem que fazer na vida mesmo. O quanto que você acha que esses benefícios da amamentação são mais importantes que talvez o seu bem-estar emocional e o que você vai passar com isso pro seu filho, se você tá, né, conseguindo brincar, ter momentos de qualidade com ele, ou se essa sobrecarga tá tão grande que tá prejudicando o seu relacionamento. Sim. O que é mais importante? Na vida a gente tem que fazer concessões. Eu acho que tem muito a ver, essa pergunta teve até a ver com o nosso episódio. Sim, total. Porque na vida a gente tem que fazer concessões e a gente não vai ser perfeita em tudo. Não tem uma única opção, um único caminho. Às vezes a gente, né, antes da gente casar, antes da gente ter filho, a gente observa um caminho e acha que é linear, como nos filmes. Então a gente acha que a gente vai casar, vai ter filhos, vai viver feliz para sempre e vai ser linear. E na verdade não é linear, tem altos e baixos. E na maternidade é a mesma coisa, a gente acha que vai ser linear. Não, tem outras opções de caminhos. Às vezes você vai pegar uma rota alternativa e você vai chegar no mesmo lugar e tá tudo bem, entendeu? E assim, eu acho que só o fato de você preocupada com isso, sabe? Isso, gente, já atesta que você é uma ótima mãe, uma mãe suficientemente boa e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que faça o que, né? Coloca ali na balança, vê o que importa mais pra você e fique bem, fique em paz. Tá tudo certo. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostaram, nos postem no Insta, né, Nana? Que a gente adora. Pode me marcar, porque a Mariana resolveu não... Até hoje ela não abriu o Instagram dela. Eu não vou abrir, gente. Desculpa, não vou abrir. Não vou. Então é isso, gente. E nos sigam, né? @derepentecringepod. Tchau, gente. Beijos. Beijão. Até a próxima.